especialista em Direito Médico e Ciências Criminais. E hoje eu vou trazer um tema muito importante, que é a responsabilidade criminal do médico. Hoje nós só vamos abordar sobre a responsabilidade criminal do médico. Existem diversas responsabilidades do médico: a ético-disciplinar, a responsabilidade civil indenizatória e a criminal. Então hoje nós abordaremos esse recorte de uma das possibilidades de responsabilidade do médico, que é a criminal. Pois bem, o médico ele pode ser responsabilizado criminalmente por uma conduta dele, ou seja, uma ação que ele praticou contra um paciente, e ele também pode ser responsabilizado criminalmente por uma omissão, ou seja, por um deixar de agir, certo? Eu vou dar dois exemplos para esclarecer e facilitar o entendimento. Imagine que um médico, ele, no caso agora até midiático, imagine que um médico, ele, no ato ali da cirurgia, enquanto a paciente está anestesiada, ele vai e pratica uma conjunção carnal ou atos libidinosos contra essa paciente, ou seja, um estupro. E isso é uma ação, né? Ele teve uma ação, ou seja, ele teve uma intenção e um agir criminal, certo? Então, essa é uma modalidade. A outra seria uma omissão. Imagine que uma paciente chegue, uma gestante de 9 meses, chegue até um hospital público ou uma clínica médica que seja, e informando estar com muitas dores, com sangramento vaginal, e o médico não faz um exame, atende ela de todo jeito e não cumpre a normativa médica, ou seja, não faz um diagnóstico, não encaminha ela para um hospital com maior estrutura, não realiza nenhum exame, não realiza sequer o toque, e sem sequer saber como que está a condição gestacional da paciente, ele simplesmente a encaminha para casa. Esse fato, essa não ação, também pode desencadear uma responsabilidade criminal do médico. Imagina que nessa minha situação explicada, a criança vem a morrer, o feto vem a morrer nesse mesmo dia. E aí a gente poderia ligar a não ação do médico ao resultado morte. Porque veja, se quando a paciente se deslocou até o consultório médico, até o hospital, ele tivesse feito os exames necessários para saber sobre a situação do bebê, ele teria agido como manda a ética médica, como manda a normatividade médica. E a partir do momento que ele deixa de agir, ou seja, que ele não faz nada, o resultado morte pode ser ligado a ele, ou seja, ele também pode ser responsabilizado criminalmente por homicídio culposo, ou seja, quando não há uma intenção dolosa de matar o feto, mas quando o médico ele age de forma negligente, imprudente ou imperita, certo? Nesse caso ele foi negligente, ele negligenciou o que ele poderia fazer, certo? E então assim, há essas duas formas. No mais, cortei bem. No mais, partindo para a parte legislativa mesmo da responsabilidade criminal do médico, nós aplicaríamos aí o Código Penal brasileiro ao fato ou a conduta que o médico teve. O melhor tipo penal, ou seja, aquele crime que melhor se amoldar à conduta do médico, aquele crime que melhor se encaixar na conduta do médico, é aquele que vai ser enquadrado, e aí no processo criminal ele vai ser responsabilizado por aquele crime específico. Exemplificando, no caso do médico que ele teve uma omissão ao atender a grávida, ele vai ser responsabilizado no artigo 121 do Código Penal brasileiro, no seu parágrafo 3º, que é a previsão do homicídio culposo, ou seja, quando o médico ele não age com a intenção dolosa de matar, mas ao se omitir ou de forma culposa, ele teve o resultado morte contra ele. Então veja, no parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal brasileiro, prevê a modalidade de homicídio culposo. E aí ele vai responder uma pena bem mais branda, né? Infelizmente no Código Penal é assim, ele vai responder uma pena bem mais branda do que se ele tivesse cometido de forma dolosa. Vejam agora um outro exemplo, no caso que eu mencionei inicialmente, que aconteceu do anestesista ele praticar atos libidinosos
contra uma paciente na sala de cirurgia, no exercício da profissão, esse médico ele foi indiciado e muito provavelmente vai ser responsabilizado pelo artigo 203 do Código Penal Brasileiro, que é estupro, certo? Estão tentando enquadrar também no estupro de vulnerável, que é o artigo 217 do Código Penal Brasileiro, por conta justamente do caráter de vulnerabilidade a qual a paciente se encontrava, ou seja, a paciente estava anestesiada, ela estava totalmente vulnerável aos atos do médico. Recapitulando, o médico pode ser responsabilizado criminalmente, sim, com suas condutas ou também com as suas não condutas, com as suas omissões no exercício da medicina. E aí tem que ser, óbvio que tem que ser analisado caso a caso, tem toda uma investigação criminal para se apurar os fatos, para se apurar se de fato o médico ele deve ou não ser responsabilizado criminalmente. Afinal de contas, uma condenação em um processo criminal contra o médico vai desencadear inúmeras outras consequências, que é possivelmente a perda do exercício profissional, a perda do seu CRM e também indenização por danos morais, já depender de danos materiais também, em outra esfera do direito, em outra esfera processual, que é o processo civil, o processo administrativo, ético-disciplinar. Mas isso aí é tema para outro vídeo. Hoje só sobre responsabilidade criminal do médico.